Alô, turminha do sétimo ano. Estamos aqui de novo, né? Então, nós estudamos primeiramente, no primeiro capítulo, a localização do Brasil, os conceitos de território, fronteira, limite e nação e alguns estereótipos vinculados ao nosso país. Neste novo capítulo, nós vamos estudar a ocupação e a formação do território brasileiro e a história da organização política e administrativa do Brasil. Ele vai da página 15 à página 20 do livro e está subdividido em 4 tópicos. Primeiro, ocupação das terras brasileiras. Segundo, primeiras divisões territoriais. Terceiro, atividades econômicas na formação do território. E a última, quarta, a organização político-administrativa do Brasil. A ocupação das terras brasileiras se dá no contexto histórico do descobrimento do Brasil. Então, o descobrimento do Brasil ele foi resultado das diversas expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses. Quando chegaram aqui, as 13 caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral, eles acreditavam que era um grande monte. Depois de algumas excursões, acharam que se tratava de uma ilha e só mais tarde descobriram que, na verdade, estavam em um novo continente. Lembrando que eles queriam, o objetivo era chegar às Índias, só que chegaram ao Brasil. Então, por isso que eles deram o nome aos habitantes que encontraram aqui de índios, pensando que tinham chego às Índias. Mas lembrando também que é errado falar os índios, tá? Hoje é mais correto falar população, povos originários, ou população indígena ou povos indígenas, beleza? Então, o contexto da época do descobrimento do Brasil eram as grandes navegações, que falo que é o embrião da globalização, né? Dessa conexão dos povos de chegar aos outros continentes. E descobrimentos marítimos nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha se lançavam ao mar com o fim de buscar novas terras e metais preciosos. Então, qual foi a paisagem encontrada assim que os portugueses embarcaram nas terras brasileiras? Então, era uma natureza pouco transformada, porque já estavam aqui os povos indígenas, mas eles faziam parte daquele ambiente, então eles usufruíam da natureza, né, de forma sustentável, não de forma destrutiva ou nociva, né? Eram cerca de 1.000 povos indígenas, que equivaliam mais ou menos 8 milhões de pessoas, com diferentes línguas, costumes, tipos de organização social, que sobreviviam principalmente do extrativismo e da agricultura, e de maioria seminômades. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando, em certo lugar, o suprimento de alimentação acabava, então eles se deslocavam a outro lugar, beleza? Então, a noção do território que os portugueses tinham da época que chegaram às terras brasileiras pode ser representado pelo mapa de Cantino, que é o primeiro mapa com a configuração geral da costa da América do Sul, que também é considerado o primeiro a representar as terras que viriam a ser o Brasil. Então, se você percebe aí no mapa, a costa da América do Sul que está o Brasil, ele só representa o litoral brasileiro, todo verde, que seria a Mata Atlântica, né? E que quando os portugueses chegaram se depararam. Então, o espaço geográfico brasileiro de hoje, ele é resultado da interação entre os seres humanos e a natureza, e está intimamente relacionado à dinâmica de disputa e apropriação das terras que ocorreram a partir da chegada dos portugueses no século XVI, com o chamado descobrimento do Brasil, que também muitos estudiosos falam que não aconteceu em 1500. Então, o território atual do Brasil ele foi se definindo no decorrer de mais de 500 anos de história, desde a sua ocupação pelos portugueses até as mudanças políticas mais recentes ocorridas no país. Antes da chegada dos portugueses,
Esses mais de 1.000 povos indígenas, ou seja, 8 milhões de pessoas, viviam espalhados por todo o território brasileiro e viviam em harmonia com a natureza. Como você pode observar na tela do pintor Rugendas, Ponte de Cipó. Eles tinham 2 troncos linguísticos, que eram o Tupi-Guarani e o Gé, e várias famílias linguísticas, que eram o Aruaque, o Cariba, o Cariri, o Pano, o Tucano, o Xaruá e outros grupos. Com a ocupação dos portugueses em terras brasileiras, os indígenas se sentiram ameaçados. Foram expulsos de suas terras e muitos fugiram com medo de ser aprisionados pelos portugueses e adentraram o interior do território brasileiro. E muitos foram massacrados. Foram presos, capturados e transformados em escravos para servir e trabalhar nas suas atividades econômicas, inicialmente com a extração do pau-brasil e logo mais com o cultivo da cana-de-açúcar. Com essas 2 atividades com foco principalmente a exportação. A primeira divisão territorial do Brasil está relacionada à criação do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Esse tratado marca uma das primeiras tentativas de divisão e marcação das novas terras conquistadas no Ocidente, terras que seriam hoje o continente americano, pelas principais potências expansionistas da época, que seriam Portugal e Espanha, dentro do contexto das grandes navegações. Por meio desse tratado estabelecido entre Portugal e Espanha, as terras que formariam o Brasil foram divididas entre os 2 países. O tratado estabelecia que a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que é na África, passaria uma linha imaginária. E as terras a leste dessa linha pertenceriam a Portugal, que no mapa seria a área de domínio português, toda a parte branca do primeiro mapa do lado esquerdo. E as que estivessem a oeste pertenceriam à Espanha, como mostra no mapa esquerdo o que está pintado de amarelo ou laranja, como vocês podem visualizar. Para mim é amarelo, então seria a área de domínio espanhol. Do mapa do lado direito está o Tratado de Tordesilhas passando em cima do Brasil como se fosse hoje, a configuração do Brasil hoje. Então eu coloquei a bandeira do Amapá lá, ó. Lá o Amapazinho, o mapa do Amapá. E aí, eu pergunto para vocês, se respeitasse até hoje o limite dos tratados de Tordesilhas, o nosso estado do Amapá, ele pertenceria a Portugal ou Espanha? Hoje, nós falaríamos português ou espanhol? Fica a dúvida no ar e mais à frente vamos ter uma atividade e você vai responder esse questionamento. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a extensão territorial que era ocupada pelos povos nativos indígenas foi sendo modificada do litoral para o interior, já que a chegada dos europeus se deu em caravelas pelos oceanos. Então, a partir do século 17, o interior do território foi progressivamente ocupado por colonos, de modo que o limite reservado a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas começou a ser ultrapassado. Então, com medo de invasores, a coroa portuguesa subdividiu a área delimitada do Tratado de Tordesilhas destinada a Portugal e criou as chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias ela foi a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar a ocupação e colonização do Brasil. O sistema foi implantado na década de 1530 e durou de 1534 a 1536. Então, o governo português doou terras a fidalgos e a comerciantes portugueses que tinham dinheiro e escravos para o trabalho, que eram chamados donatários. Então, eram nobres portugueses que tinham o direito de explorar uma região chamada de capitania
e essas áreas poderiam ser transferidas aos herdeiros, ou seja, de pai para filho. Por isso o nome se chama capitania hereditária. E levaram a divisão regional em 15 capitanias, que está representada aqui no mapa clássico das capitanias hereditárias do Luiz Teixeira, de 1586, mas no seu livro ele está bem visível as 15 capitanias, que seguindo na direção de norte a sul são elas: Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Rio de Janeiro, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Lembrando que as duas capitanias que mais prosperaram, ou seja, que deram mais certo, foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Ao longo do tempo, a extensão e a forma do território brasileiro passaram por diversas modificações decorrentes, sobretudo, da organização política e econômica do país. Entre os séculos XVI e XVII, a ocupação e a organização do território brasileiro ocorreu de maneira mais lenta, mais devagar, mais restrita. Já nos séculos XVIII e XIX foi bastante intensa. Então essa diferença se deu principalmente em razão dos chamados ciclos econômicos ou atividades econômicas, que desenvolveram nesses períodos aí citados. Esse período desencadeou o povoamento de locais ainda pouco ocupados em diferentes regiões do país e a configuração das fronteiras nacionais. Então, esses diferentes ciclos econômicos que estão representados aí no mapa do lado esquerdo, e como eles se desenvolveram desde o litoral até sua expansão para o interior do Brasil, e com isso ajudaram a ocupar e a configurar o mapa do território brasileiro. Então esses diferentes ciclos econômicos eles foram os motores da expansão territorial brasileira, que foi do litoral para o interior do continente, que ajudaram a configurar e além de configurar outras regiões do espaço brasileiro, também ajudaram a formar nossas fronteiras nacionais. Mas afinal, o que é esse ciclo econômico? O que são ciclos econômicos? Então, o ciclo econômico é o período marcado pelo apogeu ou declínio de uma atividade econômica, ou seja, quando eu estou vendendo muito, está a ascensão um produto, desde esse apogeu, desse crescimento, à sua queda, ou seja, o declínio, ou pela intensa produção de um determinado produto que muitas vezes constitui o principal artigo de exportação de um país. Então, cada fase da nossa história, nós tivemos um produto ou uma atividade econômica que se destacou e foi a principal atividade econômica do nosso país, como, por exemplo, no século XVI nós tivemos a cana-de-açúcar, já no século XVII a pecuária, no século XVIII a mineração e no século XIX a cafeicultura, que nós vamos estudar cada um desses ciclos nos próximos slides. Para estudar a formação do território brasileiro através das atividades econômicas ao longo dos tempos, o professor dividiu em 3 fases: século XVI, o século XVII e XVIII e o século XIX. O século XVI foi marcado pelo início da colonização do território brasileiro. E o primeiro produto explorado pelos portugueses foi o pau-brasil, árvore que deu origem ao nome do nosso país. O ciclo do pau-brasil ocorreu durante a colonial de 1500 a 1530 e foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses durante a época da colonização. O pau-brasil é uma árvore que media em torno de 15 metros, com galhos, muitas vezes com espinhos, e flores muito bonitas amarelas. E ele já era utilizado pelos índios para o tingimento de tecidos. Assim, quando os portugueses notaram o seu uso, começaram a explorar o pau-brasil e enviar para a Europa, já que era muito abundante nas terras que foram descobertas pelos portugueses, que era a Mata Atlântica, que era o bioma que acompanhava todo o litoral brasileiro na época do descobrimento.
Então, os portugueses notaram esse seu uso pelos indígenas e começaram a explorar o Brasil, explorar o pau-brasil e enviar para a Europa, onde já era muito apreciado na medida que os árabes já comercializavam uma planta tingidora que vinha da Índia, muito parecida com o pau-brasil. A tinta do pau-brasil é de coloração vermelha e era encontrada sobretudo nas regiões costeiras, como eu falei para vocês, o que facilitou ainda mais sua exploração. Desde o início do século XVI, a coroa portuguesa recebia valores altos para a exploração do pau-brasil. Foram necessárias 3 expedições para realizar a exploração do pau-brasil aqui em terras brasileiras no período colonial. No entanto, durante anos de exploração, o pau-brasil chegou em processo de extinção. Isso dificultou a economia da metrópole, que rapidamente desenvolveu outras formas de enriquecer, por exemplo, com a produção da cana-de-açúcar posteriormente, que já era cultivada em colônias portuguesas. Mas, para tanto, no início do século XVI, os portugueses utilizaram o processo de trocas com os índios para conseguir o pau-brasil. Por quê? Porque os índios tinham conhecimento da árvore e de como fazer sua extração, que eles já faziam esse manuseio para poder fazer o tingimento de suas roupas. Mas mais tarde eles começaram a escravizar os índios, obrigando a cortar as árvores, uma vez que os escravos africanos eram muito caros na época. E essa imposição foi bem difícil para os portugueses, na medida que os índios fugiam e conheciam melhor o território. Além disso, eles contraíram diversas doenças do homem branco, o que levou à mortandade de milhares de indígenas nessa época. Ainda que a maior parte da exploração da madeira tenha sido realizada na primeira década, ela permaneceu até o século seguinte, quando perdeu sua importância no mercado consumidor. Isso porque o transporte era dispendicioso, ou seja, era muito dificultoso, e outro produto começava a ser comercializado, que é o açúcar, que vamos estudar no próximo slide. O outro produto que se destacou no século XVI foi a cana-de-açúcar. Então, o ciclo da cana-de-açúcar teve início no Brasil, colônia, na época em que foram criadas as capitanias hereditárias que nós estudamos anteriormente. Então, essa empresa açucareira brasileira foi, durante os séculos XVI e XVIII, a maior empresa agrícola do mundo ocidental. Foi no nordeste do país que a empresa do açúcar, que nós estamos falando, atingiu seu grau de maior desenvolvimento. A área que se desenvolveu a cana-de-açúcar foi na zona da mata, que se estendia numa faixa litorânea também, assim como no pau-brasil. Todas as atividades ainda estavam concentradas no litoral, que ia do Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano. Com o crescimento da produção açucareira, notadamente em Pernambuco e na Bahia, que foram os 2 estados que prosperaram com essa atividade, o Nordeste passou e tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil, tendo a capital em Salvador. Portugal ele já tinha experiência no cultivo de cana, na produção e comércio do açúcar. Por volta mais ou menos de 1440, as colônias portuguesas de Açores, Madeira e Cabo Verde, todas na África, tinham uma produção que abastecia não só a metrópole, mas ainda a Inglaterra, portos de Fládes, que era mais ou menos a Holanda hoje em dia, e algumas cidades da Itália. Então, os portugueses já tinham conhecimento da cana-de-açúcar, anteriormente, e por isso introduziu em terras brasileiras. Outra coisa que é bastante característico desse período é que o Brasil era um país rural, ou seja, feito basicamente por fazendas que tinham o nome de engenho. E o engenho era onde se localizava toda aquela estrutura, social dessa época, que estava a Casa Grande, onde estavam os proprietários de terra, a capela, a senzala, porque a mão de obra deste ciclo foi a mão de obra escrava, de negros africanos escravizados, tinha a fábrica de açúcar, os canaviais,
as casas de alguns trabalhadores livres, que era o feitor, que possivelmente era um negro liberto, entre aspas, o mestre do açúcar e alguns lavradores contratados e mais outros funcionários. Como vimos no século XVI, as atividades econômicas que foram a extração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar foram atividades econômicas exclusivamente da faixa litorânea do território brasileiro. Já nos séculos XVII e XVIII, se deu de fato a expansão e a ocupação do interior do nosso território, ou seja, adentrou o continente. E isso se deu graças principalmente à intensificação da atividade pecuária. Áreas menos apropriadas para o cultivo da cana-de-açúcar foram progressivamente ocupadas por criações, sobretudo gado bovino. Como vocês podem perceber no mapa aí do slide, as manchas na cor preta representam essa expansão dessa atividade para o interior do Nordeste. Nesse período também, nota-se na região amazônica, passou também a ser ocupada, principalmente pela exploração de produtos nativos da floresta, que eram chamadas de drogas do sertão, que era o cacau, o urucum, a castanha, a baunilha, a pimenta do reino, o guaraná, que foram exploradas no período das missões religiosas, onde os padres jesuítas, os missionários, iam em função de catequizar os índios, e nesse caminho, com os índios que eram escravizados, presos, né, eles eram também colocados para explorar essas drogas do sertão para enviar para a coroa portuguesa. Então, na parte acima do mapa, ou seja, a parte norte e nordeste, começou essa ocupação e expansão para essas duas atividades. No Nordeste, a intensificação da atividade pecuária e na Amazônia, a busca por droga do sertão. E aí você percebeu no mapa que a expansão já saiu além do limite dos tratados de Tordesilhas. Mas também nós vamos ter nesse período uma outra atividade econômica muito importante, só que na parte sul do Brasil, que seria a atividade mineradora que vamos ver agora. Podemos considerar que a atividade mineradora foi a atividade mais importante do século XVIII. As grandes jazidas de ouro foram descobertas em terras que hoje seriam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que desenvolveram grandes cidades, ou seja, vilarejos e povoados que posteriormente se tornaram cidades bem conhecidas da gente, como Sabará, Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, em Minas Gerais, a cidade histórica de Goiás, no estado de Goiás, e Corumbá, em Mato Grosso. Elas foram divididas na época em forma de lavras, ou seja, lotes auríferos para exploração dos minérios. Durante o auge deste ciclo, no século XVIII, foi gerado um grande fluxo de pessoas e mercadorias nessas regiões citadas, desenvolvendo-as intelectualmente e economicamente, ou seja, eram vilarejos e povoados bem movimentados, muito diferente daquelas aglomerações e povoados do Nordeste brasileiro, do engenho de açúcar. Nesse período, estima-se que a população brasileira tinha passado de 300 mil anteriormente para cerca de 3 milhões de pessoas. Olha como aumentou consideravelmente a população do território brasileiro nessa atividade econômica. Com o advento da exploração aurífera, essa atividade passou a ser a mais lucrativa na colônia, o que acarretou a transferência da capital colonial de Salvador. Lembra que era em Salvador devido ao ciclo da cana-de-açúcar? E devido a essa grande movimentação e essa grande economia que saiu do Nordeste e veio para o Sudeste, então a capital, que era Salvador, veio para o Rio de Janeiro, de modo a assegurar a fiscalização das regiões de mineração que se acercavam, por ser mais próximas, veio de Salvador para o Rio de Janeiro, já que agora o ciclo do ouro, o ciclo da mineração, é o ciclo mais importante da colônia. Por fim, o ciclo do ouro pendurou
até o fim do século XVIII, quando se esgotaram as minas, e aproximadamente em 1785, em pleno desenrolar da Revolução Industrial. Lembrando também que nesse ciclo, assim como da cana-de-açúcar, a mão de obra também era a mão de obra negra africana, ou seja, negros africanos que foram trazidos também, assim como na cana-de-açúcar, para trabalhar nesta atividade. Também no século XVIII, nós tivemos alguns tratados que estabeleceram os limites territoriais do Brasil. E nós podemos destacar 3 tratados, que foi o Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Utrecht, ele teve repercussões para o território da América Portuguesa, neste caso, o Brasil. Em 1713 foram estabelecidas as fronteiras entre a Guiana Francesa e o Brasil. Além disso, foi reconhecido que o território onde hoje é o nosso estado, o estado do Amapá, pertenceria à coroa portuguesa. Lembra que a gente falou isso lá no Tratado de Tordesilhas? Se tivesse respeitado os limites territoriais do Tratado de Tordesilhas, o Amapá pertenceria a terras espanholas? Então, a partir desse tratado, o Amapá foi incorporado à coroa portuguesa. Após o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, foi estabelecido o limite de terras conquistadas entre os dois reinos da Península Ibérica, que era o Portugal e Espanha. Como vimos, os portugueses haviam ocupado várias regiões que antes pertenciam à Espanha, principalmente com a interiorização das atividades econômicas do século 17 e 18, que foi a pecuária no Nordeste, as drogas do sertão na Amazônia e a atividade mineradora no Sudeste. Por isso, outro acordo teve que ser assinado entre os dois reinos, que foi o Tratado de Madrid, que esse tratado legalizou a ocupação territorial portuguesa em direção às terras situadas ao centro, oeste e ao sul do Brasil, que foi devido à expansão das atividades econômicas que o Brasil adentrou em terras espanholas que foram definidas pelo Tratado de Tordesilhas. Então foi criado um novo acordo para ceder essas áreas ocupadas e conquistadas pelo Brasil em áreas espanholas, que além do centro-oeste do Brasil também foi incorporado também as terras da região amazônica que foram oriundas da exploração das drogas do sertão. E por fim temos o Tratado de Santo Ildefonso, que foi assinado entre Portugal e Espanha no dia 1º de outubro de 1777, na cidade de Ildefonso, por isso o nome do tratado, na província de Segóvia, na Espanha, e faz parte de uma série de tratados geopolíticos assinados entre os dois estados europeus no decorrer do período colonial. Seu intuito era finalizar os conflitos geopolíticos que ocorriam há 3 séculos entre as duas nações, devido aquela situação que eu falei para vocês de um invadir as terras dos outros, né? Que tinha o Tratado de Tordesilhas, mas ninguém respeitou. O tratado restaurava grande parte do Tratado de Madrid e estabelecia novos limites para os territórios localizados ao sul da América do Sul, nesse caso, que era a região de fronteiras entre os estados do Rio Grande do Sul e o Uruguai, indicando novas extensões geopolíticas que poderiam muito bem ser dimensionadas pelos milhares de indígenas que habitavam a região. Então tinha um outro fator, né, de interesse, que eram os indígenas que moravam naquela região, que poderiam ser escravizados por ambas duas nações que estavam em litígio. Então, por esse tratado, estabeleceu que a parte oeste do atual estado do Rio Grande do Sul, que era conhecido como os 7 Povos das Missões, ocupada por colonos portugueses, pertenceria à Espanha. Chegamos ao século XIX, com destaque para 2 atividades econômicas, o café no Sudeste e a borracha na Amazônia. Nesse século, o Brasil tornou-se independente, o café passou a ser o principal produto agrícola brasileiro. Ele se concentrou no Vale do Paraíba e Oeste Paulista, região que abrange terras do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo,
onde encontrou a terra roxa, solo rico para os cafezais. Isso foi muito importante porque concentrou o poder político e econômico na região sudeste, que já estava efetivado com o ciclo da mineração. Só que agora passou lá de Minas Gerais, do centro, e voltou novamente para São Paulo e Rio de Janeiro. Esse ciclo também foi muito importante para o aumento do desenvolvimento industrial e urbano no Sudeste. Então, a cafeicultura está muito ligada à industrialização e à urbanização brasileira, tá? Principalmente com a construção de ferrovias para escoar a produção desse café do interior de São Paulo para o Porto de Santos, que era a entrada e saída de mercadorias e pessoas aqui no Brasil, além de instalações elétricas nessas cidades também, e o início, vamos dizer, de um saneamento básico também, ou seja, esgoto, canalização de água. Durante boa parte do ciclo, a mão de obra também utilizada nas lavouras e no transporte foi a dos escravos, dos negros africanos. Mas depois, com a abolição da escravatura, o governo passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus, principalmente italianos fugindo da guerra na Europa. Além do ciclo do café, temos também no século XIX o ciclo da borracha, que foi muito importante para o desenvolvimento urbano, populacional e econômico da Amazônia. Então, o ciclo da borracha corresponde ao período da economia brasileira da larga prática da extração e comercialização do látex, que é o leite extraído da árvore da seringueira, destinado à produção da borracha. É composto por dois períodos. O primeiro foi de 1879 a 1912 e o segundo período do ciclo de 1942 a 1945. A exploração do látex para a produção da borracha ocorreu principalmente nas cidades de Manaus, Porto Velho e Belém, e foi conhecido como a Belle Époque amazônica. Então, essas cidades tornaram-se as capitais brasileiras mais desenvolvidas nesse período, aqui no meio da floresta, com eletricidade, sistema de água encanada e esgoto, museus, cinemas e teatros construídos sob a influência europeia. Então, a gente percebe-se na fotografia aqui o apogeu dos teatros de Belém, que é o Teatro da Paz, e o Teatro Amazonas em Manaus, que recebia grandes espetáculos europeus na época, os mesmos espetáculos que eram produzidos e apresentados principalmente em Paris, na França, eram apresentados também aqui na região amazônica nesses dois teatros. Por isso que essas cidades, tanto Belém como Manaus, devido a esses grandes teatros, têm a cultura de ter orquestras, né, e cantores líricos de lugares que não poderiam ter, mas com essa experiência desse ciclo econômico desenvolveu nesse período. Além do desenvolvimento socioeconômico da região, oriundo do ciclo da borracha, centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo do Nordeste, também migraram para a região, resolvendo em parte o problema do povoamento. Então, milhares de nordestinos vieram aqui para a região amazônica para trabalhar nos seringais e, como não puderam retornar de volta, ficaram aqui na região e absorveram alguns costumes, e nós absorvemos alguns costumes, tanto de dança, comida, né, algumas palavras. Foi desse período que teve essa mistura de culturas e nós absorvemos, devido a esse período do ciclo da borracha, com a vinda desses imigrantes nordestinos aqui para a nossa região amazônica.